presidente Lula afirmou que o governo vai enviar o projeto de isenção do imposto de renda ao Congresso Nacional ainda nesta terça-feira próxima, dia 18. A proposta isenta pessoas com renda de até R$5 mil. A ideia é que a isenção passe a valer a partir de 2026. Vamos ouvir o presidente. Agora nós vamos anunciar dia 18 que quem ganha até R$5 mil não pagará mais imposto de renda nesse país. Porque a verdade é que quem paga imposto de renda nesse país é quem tem desconto na fonte, porque não tem como sonegar. É descontado na folha de pagamento dele. Mas quem ganha muito, às vezes nem paga. Inventa sempre uma mutreta qualquer para não pagar. Então o que nós queremos é salvar o povo trabalhador, sabe, de pagar o imposto de renda, enquanto muita gente rica sonega. Eles não gostam, mas não gostam mesmo. Tem gente que fica muito nervoso com esse tal de Lula, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre, só quer cuidar de pobre. Eu quero cuidar. Sabe por quê? Porque quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. As pessoas mais ricas não precisam do Estado. Quem precisa são as pessoas mais pobres. Pois é, meu querido Guilherme Mendes, hoje quem ganha R$7 mil, se pagar 27% de imposto, cai para 5%, aí como é que ele vai fazer o supermercado, vai fazer a feira? Por que essa discriminação com quem ganha R$6 mil, R$7 mil, R$8 mil? Já que é para abrir o lacre, por que não beneficiar todo mundo e só quem ganha até R$5 mil? Ou será que não tem dinheiro para tudo isso? Se não tem dinheiro, qual é o impacto econômico disso? O impacto econômico vai ser significativo, sobretudo para aquele que tem a renda super apertada, não é? E é engraçado que, da mesma maneira que essa é uma medida que vai distribuir muito a renda, vai tentar igualar um pouco a discriminação, porque isso que o presidente fala é verdade. Grande parte da população, sobretudo aqueles que trabalham com carteira assinada, tem o seu tributo já retido na folha de pagamento, enquanto outros não têm ou pagam por interpostas pessoas jurídicas. Agora, o engraçado dessa medida é que, num primeiro momento, talvez as pessoas canalizem esse excedente de recursos, ou seja, o imposto que elas pagavam e não vão pagar mais, talvez para quitar dívidas. Agora, num outro momento, isso vai gerar também um impacto inflacionário, porque, com certeza, esse dinheiro, já que é uma população que tem um orçamento muito apertado, como você bem colocou, Capês, e o próprio presidente, vai destinar isso para o consumo. Se a nossa indústria, se toda a cadeia produtiva e também os importadores não derem conta de alimentar o mercado com os produtos que essa classe vai começar a comprar, nós vamos ter uma pressão inflacionária. Então, assim, economia é interessante por isso. Você toma uma medida aqui que, a princípio, vai colocar mais dinheiro na mão das famílias que mais precisam, mas, por outro lado, ao incrementar o consumo, você vai gerar pressão inflacionária. Por isso que toda vez que se toma uma medida, tem que fazer esses ajustes finos, como o presidente acho que vai tentar fazer. Vamos sentir o impacto, né? Só 2026 ainda, né? Meu querido Davi Andrade, o Guilherme Mendes fala realmente em economia, na matéria de... Quando for economia, eu lembro economizar. E quando se fala de dinheiro público, eu falo que tem que economizar duplamente, tem que ser pão duro com o dinheiro público, mais com o dinheiro privado. Então, meu querido Davi Andrade, o impacto desta benesse é de 51 bilhões de reais nos cofres públicos. O governo vai deixar de arrecadar 51 bilhões de reais. Eu acho uma medida salutar, porque até R$5 mil a população isenta pode gastar mais. Acontece que não adianta gastar mais se a dívida pública aumenta, o déficit fiscal aumenta e a inflação corrói o valor econômico do salário do trabalhador. Ele tem R$5 mil, mas relativamente os produtos continuam crescendo. Não lhe parece, não parece a você que o governo parece meio sem rumo, parece aquela biruta de vento que fica girando? Então ele quer fazer um benefício atrás do outro e vai se enrolando cada vez mais. Ou seja, vai chegar uma hora que não dá mais para vender o jantar para pagar o almoço e nem o almoço para pagar o café da manhã. Sem dúvida. O governador Zema, numa entrevista agora recente, num post dele, disse que o presidente Lula parece estar em modo avião, está desconectado da realidade, né? O Guilherme disse muito bem sobre esse aspecto da pressão inflacionária que um tipo de medida dessa pode gerar na economia. De fato, é mais dinheiro injetado em consumo.
sendo que a produtividade não acompanha o consumo. Esse é o grande problema da equação do PIB brasileiro, né? O PIB vai sendo aumentado por anabolizante, por gastos governamentais. Não tem investimento, né? E tem consumo das famílias. O limite dessa equação é a inflação. A gente está vendo isso, o Guilherme colocou isso de forma muito correta. Agora, Capês, é interessante de onde vai vir esses 50 bilhões de reais, né? Estimativas 51. Rondam por aí, né? 50 bi, né? Vai vir de outro tributo. Estão criando um tributo, e vai vir nesse pacote aí, sobre dividendos. O que significa isso? A empresa já tributa, a empresa tributa 34% sobre o lucro. Então vem aí falar de sonegação, vem aí nesse mundo de rosas e espinhos, mas esquecem que a empresa no Brasil paga 34% de tributo sobre o resultado. E quando distribui o resultado, distribui isento. O que o governo vai fazer? Vai tributar novamente quando esse rendimento chegar na pessoa física. Se isso acontecer, sem nenhuma medida de compensação em relação à tributação das empresas, Capês, nós vamos ter a maior tributação de renda do mundo. Já temos o maior IVA do mundo, já superou o IVA da Hungria. Nós teremos a maior tributação de renda do mundo se o governo emplacar essa fonte de financiamento para manter essa faixa de isenção. Então, nós vamos ter uma medida populista que vai afetar a inflação e que vai onerar quem produz e quem empreende nesse país. Evidentemente, assim, nós vamos o quê? O que vai acontecer com o trabalhador que o presidente Lula diz que defende? Vai perder posto de trabalho no Brasil, porque a empresa vai ter que pagar mais impostos, mais tributos, e a inflação vai corroer o poder de compra desse pessoal. É isso que vai acontecer no final dessa equação desastrosa do governo Lula. Ih, rapaz, agora eu fiquei preocupado, Davi. Você levantou um ponto que eu não tinha pensado. A tributação sobre dividendos vai afetar a capacidade de poupança do brasileiro. Claro. As pessoas vão poupar menos, portanto, elas vão emprestar menos dinheiro ao governo, já que pagam imposto, vão gastar mais, vai subir mais inflação. O governo, então, vai sentir mais dificuldade em captar recursos no mercado e vai aumentar a taxa de juros. Meu Deus, eu não sou economista, hein? Eu não sou economista, mas está faltando a esse governo, parece, conhecimentos rudimentares de economia, Rodolfo Maris. Capês, é um milagre o brasileiro que sobrevive em média com R$2.000. É um milagre. A gente está falando da isenção de imposto de renda para até 5 mil, mas pouquíssimas pessoas no nosso país ganham até 5 mil reais. E vale lembrar que essa proposta terá de ser analisada e aprovada pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado, e a ideia do governo é de que essa isenção passe a valer só em 2026. E essa foi uma promessa do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva lá em 2022. Sabe o que está virando isso, essa isenção de imposto de renda? Uma verdadeira bandeira para 2026. Nós estamos em março de 2025, foi feita essa promessa lá em 2022 e até agora não foi cumprida. Sabe por quê, povo brasileiro? Porque nós somos colocados sempre em terceiro, quarto, quinto plano. Nem segundo plano nós somos nesse atual governo. João Belucci, o ovo tá caro, 51 bi para cá, 53 para lá. Segundo o Rodolfo Maris, projeto eleitoral. Quem é que vai pagar essa conta, hein? O brasileiro, mais uma vez? É o brasileiro, né, Capês? E só lembrando que a gente está discutindo aqui em 2025, já em março, e o orçamento do ano sequer está aprovado. Fica a dúvida aqui para o Congresso se ele vai votar essa questão do imposto de renda antes do orçamento, porque a gente está navegando 2025 sem o orçamento do ano aprovado, descumprindo todas as diretrizes legais, o que é lamentável e vem se tratando isso com uma normalidade absurda. O imposto de renda é só mais um desses achaques do Estado sobre o cidadão, né? Todo imposto é injusto e é errado, porque o Estado participa como sócio somente no lucro, né? Você produz, ele pega para ele. Você ganha um salário, ele pega para ele, supostamente para te dar serviços que você tem que pagar no meio privado, porque a gente sabe como no meio público é ruim. É claro que é uma medida populista, o governo Lula só se move pela questão da popularidade, viu que a popularidade está caindo. Como o Davi colocou, ele vinha tocando no modo avião, saem as pesquisas de popularidade, depois daquele vídeo do Pix do Nicolas Ferreira, ele ainda não se recuperou e começou a tomar essas medidas atabalhoadas, tentando a todo custo ficar bem na próxima eleição daqui 2 anos, o que não me parece o caso. Agora, vamos ver quanto vai custar no Congresso isso para aprovar. O Congresso não aprova o orçamento do ano vigente.
Agora vai ter que aprovar essa isenção no imposto de renda. A que custo, qual o custo que vai ser para o tal Centrão aprovar tudo isso daí, viu, Cabeça? O Guilherme Mendes pediu a palavra, então, já que você quer falar, vou já emendar uma pergunta para você. Manda lá. O governo tentou trazer para si, é normal isso, dentro da política existe o marketing político ensina. Você tem que ser o cara do bem e o seu adversário o cara do mal. Jogue todo o mal ao seu adversário e todo o bem para você. Isso é marketing político puro. E ninguém sabe melhor do que isso que o nosso presidente Lula, que suas qualidades são inegáveis. Então, primeiro, vamos salvar a democracia. Segundo, vamos salvar a Amazônia. Terceiro, vamos salvar os Yanomamis. Vamos salvar os shows dos artistas com a Lei Rouanet. Vamos salvar os parlamentares aumentando as emendas parlamentares. Vamos aumentar o gasto público. E mesmo assim, a popularidade do governo está despencando. O que é isso? A que se atribui isso? Ou seja, a população fala, chega de conversa. A comida está cara, a situação econômica não está lá, essas coisas. Como você avalia isso em termos de tentar o presidente recuperar a imagem do governo? Eu vi que mudou algumas coisas, está usando um chapéu de palha, às vezes ele usa um boné, e a camisa mais solta fora do terno. Da camisa, abandonou o terno, a imagem do homem, do povo, mas parece que isso aí não está adiantando, Guilherme. Não, o presidente nunca teve dificuldade em falar com o povo brasileiro mais simples. Isso é uma das qualidades que ele tem, da mesma maneira que o ex-presidente Jair Bolsonaro também tinha. Eles são líderes populares, né? Alguns dizem populistas, mas eu queria também fazer esse à parte. Quando a gente fala que essa medida da isenção de imposto de renda é uma medida populista, ela não é, ela é uma medida popular. Porque você está tirando de fato dinheiro, esses 51 bilhões vão ser pagos por aquela parcela da população que tem excedente de capital, ou seja, quem compra ações, quem recebe dividendos é aquele que durante o mês já pagou todas as suas contas, sobrou um dinheiro no final do mês e ele vai investir. E está correto. Ele pode investir na caderneta de poupança, ele pode investir comprando ações, ele pode investir comprando dólares. Essa população que tem as suas contas pagas, que não tem dívidas e que tem um excedente, no meu entender, pode sim ser tributada. É óbvio que, como o Davi bem colocou, isso vai gerar impactos no financiamento, isso vai gerar impactos no investimento das empresas, porque são as empresas que emitem ações. Agora, dizer que isso propriamente não ajuda a distribuição de renda, eu não acho que seja uma verdade. Vai sim tirar daqueles que têm mais e colocar naqueles que têm menos. E só colocar uma coisinha, Davi, quando você falou do negócio da inflação, e eu concordo, mas existem setores que, de fato, aí talvez um pouco do que a fala do presidente sobre o custo do ovo tem sentido. É difícil não acreditar que o Brasil não tem capacidade de produzir alimentos e itens de higiene pessoal, porque quando sobra um pouquinho de dinheiro para aquele que não tem nada, ele não vai comprar tablet, televisão, nem viajar para o exterior. Ele vai comprar um sabonete, ele vai comprar um shampoo, ele vai melhorar um pouco a qualidade da alimentação da família dele. E esses itens o Brasil tem condição de fornecer. Então, de fato, o que acontece é um pouco da usura empresarial, que ao perceber que tem mais dinheiro no mercado, sobe os preços para lucrar mais. Não acho que a pressão inflacionária vai cair sobre itens de valor tão simples e de valor tão agregado tão pequeno. O empresário percebe, tem dinheiro na praça, eu vou pegar. Já foi dado o seu à parte, senhor Guilherme Mendes. Nós vamos fazer um pequeno break para o rádio.